Sejam bem-vindos à nossa Semana da Anatomia, uma série de 3 aulas que eu farei aqui para vocês, detalhando um pouquinho mais, explicando alguns conceitos de estrutura de desenho de anatomia. Seja você uma pessoa que quer desenhar mais realista, mangá, cartoon, né, ou algum nível de estilização, eu acredito que essa aula vai ser útil para você. Se você nunca teve uma aula de desenho focado em estrutura de anatomia, eu acredito que vai te ajudar aí, né? Vai te dar um embasamento um pouco mais conceitual, né? Não tão só passo a passo, mas você vai enxergar mais ou menos como é interessante você pensar na hora de construir o desenho. E um aviso muito importante, tá? Papel e caneta. Papel e caneta. Você já pegou papel e caneta? Importante, tá? Papel, caneta ou papel e lápis, como é desenho, você pode pegar lápis até para você ir rabiscando algumas coisas importantes. Se você nunca viu uma aula minha, está vendo pela primeira vez aqui, você já sabe que eu sempre falo para ter papel e caneta na mão. Gente, vamos falar de anatomia facial, né? Levando em consideração o básico, né? Talvez vocês já tenham visto aquele estudo essencial, né? Comece desenhando o rosto pelo círculo, né? Trabalha aí as divisórias assim, né? Frente e verso, e aí você vai encaixando aí, né, as partes, né, da face para ir construindo, né? Isso é bacana? Isso é bacana, tá? Isso é bacana sim, até porque eu mesmo apresento alguns conceitos dessa maneira, mas o que acontece? Quando a gente parte, né, dessas simplificações de formas e vai construindo dessa maneira assim, no caso de um rosto de frente, por exemplo, né, que a gente seguia dessa maneira, né, vai alinhando, vai estruturando e tal, etc, né, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, isso funciona, mas eu já explico em mais detalhes esse passo a passo do que eu estou fazendo aqui, tá? Mas o que eu percebi que acontecia ao longo do tempo? Rolava aí uma espécie de bidimensionalização das coisas, né? Então, é um tipo de passo a passo que funciona? É um tipo de passo a passo que funciona assim, né? A gente vai construindo assim aos poucos, né, e tal, e olha aqui, ó, vê essa medida da altura aqui e tal, não sei o que, já um cabelo aqui, enfim, né? Isso aqui é meio um beabá aí que eu já fiz várias e várias vezes. Isso funciona, tá? Funciona, de fato, tá? Mas eu percebi que muito mais do que entender as proporções de um rosto, considerando aqui, ó, alturas, né? Alturas aqui, ó, qual altura tá o olho, qual altura tá a boca, né? Ó, muita gente erra aqui no nariz, né? E joga o nariz muito para baixo. Então, falam que se você dividir aqui, ó, mais ou menos, né? Você tem, ó, 2 metades do rosto aqui, ó, na parte de baixo, né? O nariz e ali até o queixo. Você tem uma boa altura aqui em cima também, né? A gente começa a só reparar nas coisas numa ótica de eixo vertical e horizontal. E a gente não pega muito bem as estruturas tridimensionais das partes do nosso corpo, do nosso rosto, tá? No caso de uma cabeça, de um rosto, acho que até passa, tá? Até passa. Mas quando a gente vai começar a trabalhar o corpo, e vocês vão ver isso nas próximas aulas, o problema da frontalidade, ele grita. No rosto, ele chama atenção, ele fala, ó, você só sabe fazer rosto girando horizontal, você não consegue fazer rosto em angulações diferentes. No corpo, é gritante. É o que deixa o seu desenho duro e travado. Tá? Porque nós temos aqui uma noção de um eixo que seria um eixo que a gente chama de eixo Z. Esse eixo Z o que é? Um traço diagonal? Não, é um traço que vai para a profundidade. É exatamente o traço em que você simula que isso aqui, ó, é uma folha quadrada que vai para a profundidade. Tá? Que você simula que isso aqui é um cubo tridimensional. Né? Então você tem aqui uma altura
tá? Você tem uma largura e você tem uma profundidade, que são as 3 dimensões: altura, largura, profundidade, né? É o 3D. Esse eixo Z, numa folha de papel, ele é absolutamente ilusório. Não existe profundidade numa folha de papel e nem na tela que eu estou desenhando aqui. Se você tiver num software 3D, né, aí você tem ali, né, o esquema de profundidade, né, mas no caso de uma folha, um desenho, você não tem. Portanto, estabelecer a noção de profundidade é brincar com a ilusão de ótica. É como você percebe a relação de um traço assim, ó, como sendo uma diagonal ou uma linha reta em profundidade. E como que você percebe isso? Comparando pedaços do que você vê com o restante. Senão você não enxerga a profundidade. Então, quando a gente olha o desenho de um rosto, você não olha as partes isoladas. Você não olha só as medidas. Você observa o todo e faz uma comparação da posição do olho com o nariz, com a boca, da silhueta de contorno, da largura do rosto. Você faz um comparativo instantâneo com tudo e a sua mente vai deduzir se aquilo faz sentido ou se aquilo não está fazendo sentido. E se isso que eu estou falando está parecendo muito complicado, vocês já vão entender por que eu estou explicando isso. Tá? Que vocês vão entender o probleminha de olhar para cima, para baixo e fazer angulações mais complexas. Por que que não sai? Por que que é tão difícil desenhar nesse ângulo? Ok? Guardem essa informação. O eixo Z, ele é sempre ilusório. A profundidade, ela está aqui. Beleza? Então tá, guardem essa informação que eu falei. Coloca um pouquinho de lado. Agora sim, vamos observar um pouquinho na prática estruturas da nossa cabeça. Certo? O crânio humano, você pode começar a partir de um círculo. E a gente costuma marcar certas divisórias, assim, pelo menos essas iniciais, vertical e horizontal, porque nós temos uma relação de simetria no corpo humano. Nós temos 2 olhos, 2 narinas, o nariz e a boca exatamente alinhados no centro, 2 orelhas, 2 sobrancelhas, 2 braços, dedos, 2 pernas, o cordão umbilical e o órgão genital está exatamente no centro do seu corpo. Então nós temos uma relação de simetria no corpo humano. Né? Existe inclusive essa simetria em vários elementos da natureza, né? Os seres vivos de um modo geral, e tirando talvez bactérias ou, né, estrelas do mar, alguns insetos, mas de um modo geral me parece que as coisas vivas elas têm alguma relação com os pares. Né? Existe um certo mistério aí, né? Eu não conheço nenhum ser vivo que tenha 3 olhos, né? Ou um número ímpar de membros. Tá? Esse é talvez camarão, que aí ele tem várias patinhas ali, mas geralmente eles vão em pares. Né? Uma pessoa uma vez falou assim, e estrelas do mar? Eu falei, boa, estrelas do mar você pode considerar que ele não tem ali uma simetria tão perfeita, apesar de que ele também não chega a ser um negócio tão bizonho assim, né? Geralmente o comprimento, né, dos tentáculos eles são meio parecidos. Tá? Então, sem viajar demais, né? Viajei meio um pouquinho demais. Tá? Mas nós temos aí uma relação de simetria, portanto é importante a gente marcar isso. No rosto de frente é mais óbvio o motivo, porque te ajuda a enxergar os certos alinhamentos quando você não sabe. Tá? Quando desenho um rosto humano, Thiago, gosto de usar essa linha central da divisória para definir a altura do olho. Tá? Vocês vão ver, talvez, processos de pessoas que usam essa linha central para alinhar a sobrancelha. Tá errado? Não. Não, porque a ideia de você usar o círculo é um guião, não é uma regra. Certo? Por que eu gosto de usar isso aqui para alinhar os olhos? Porque fica mais fácil para você não errar o comprimento do nariz e a boca. Tá? Como assim? Muito bem, aqui você tem os olhos
alinhados, através dessa parte aqui central. Jogar a sobrancelha em cima não tem muito segredo, tá? É só você tomar cuidado para ficar aproximadamente aqui no mesmo alinhamento, tá? E quando você fizer os olhos dentro desse círculo, repara nessa largura aqui, ó. O que tem essa largura? Tá vendo que eu quase que encaixo ela no centro desse semicírculo aqui, ó? Eu encaixo meio que no centro desse semicírculo, mas com espaço suficiente para caber um terceiro olho aqui, ó. Da mesma largura desses olhos de cá. E se você se olhar no espelho, você vai ver que a gente tem essa simetria. Ah, mas no olho de mangá que ele é gigantão. Muitas vezes eles também respeitam esse tamanho, em questão de largura. Tá? Tem alguns que não, por causa da estilização, mas de um modo geral, você encaixa um terceiro olho no meio dos dois. E aí o que acontece? Logo abaixo aqui dos olhos, né, alinhados com o centro da nossa face, nós temos o nariz. O que é o nariz, né? O nariz é uma porção cartilaginosa saltada na frente da nossa face, certo? Eu já detalho mais esses elementos da face. Vamos olhar o todo primeiro, beleza? Vamos olhar o todo primeiro. Mais ou menos o centro da nossa face. Tiago, qual que é a altura, a distância aqui do olho para o nariz? Tá? E agora que vocês vão entender por que eu gosto de alinhar o círculo com os olhos. Geralmente você tem 2 a 2,5, tá? 2 se você considerar a ponta do nariz. A ponta. Que aqui você tem uma curvinha para baixo que vai para a narina, né? Logo aqui nós temos uma região do buço, aqui onde nasce bigode, no caso dos homens, e a boca. Qual que é o lance, né? Nesse semicírculo de baixo aqui, ó, é o espaço que eu divido a altura do olho, nariz e boca. Sem contar o queixo. Tem a altura do queixo aqui ainda. Me guiando pela linha reta aqui do centro do círculo, evita problemas de fazer tipo isso aqui, ó. O que tá estranho aqui, ó? Tudo. O que tá estranho aqui? Tudo. Né? A distância está totalmente desproporcional, ó. Ó a distância do nariz até a boca, né? O que está errado aqui, né? Esse círculo não serviu para nada. É isso que está errado. Essa esfera, essas medidas, é para você ter um guião. Olha o tamanho do olho que a pessoa fez aqui, ó. Que eu fiz aqui. Olha o tamanho do olho. Ah, mas eu deixei um terceiro olho de distância aqui. Sim, tudo bem, mas as outras medidas que eu expliquei aqui, ó, ficaram completamente fora. Então você mistura as proporções se você não se guia pelo esboço que você mesmo construiu. E isso é um problema que acontece quando o pessoal está aprendendo. Ah, falou para fazer um círculo e alinhar com o olho. Sim, mas você tem que... Por que você está fazendo o círculo? É para enxergar a proporção, é para você ter um guião. Se você só puxa a linha, para que você vai fazer o círculo? Só faz a linha. Não é verdade? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu marquei o círculo, ó. Olha a proporção que eu marquei aqui, ó. Isso aqui é meio olho, ó. Você pode até confirmar, ó. 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 Tá vendo? Mais ou menos meio olho, ó. Mais ou menos meio olho. E eu sei que tem um terceiro olho de distância aqui. Então eu tenho aqui um guião horizontal e vertical. Certo? E eu sei que se eu fizer esse olho nessa proporção, eu tenho mais chance já de acertar essa altura do nariz. Entendeu?